gente. Boa tarde. Como vocês estão? Vamos começar mais uma live. Vou baixar o volume aqui. Ok. Dando as informações aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre Dia dos Namorados, sobre mesa posta, sobre a família. Muito bom estar aqui com vocês mais uma quarta. Às vezes eu fico assim, nossa, hoje é quarta. E a quarta, né? Muito bom estar aqui. Tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante esse tempinho juntas. Tô enviando para algumas pessoas aqui. Seja bem-vindo quem tá entrando. Isso, olá para quem entrou. Vocês são muito especiais. Obrigado por vocês estarem aqui. Vou dar início à nossa live. Boa tarde. Quem conhece esse livro aqui, ó, semana passada nós falamos a respeito um pouco dele. E hoje nós vamos também falar sobre ele, sobre a importância da família, né? E sobre o Dia dos Namorados também. Então, te convido a ficar comigo até o final, que vai ser muito legal. Experiência da mesa e Dia dos Namorados. Quem aí já tá se preparando para o Dia dos Namorados? Quem vai sair para comemorar? Quem vai ficar em casa, né? Quem é mamãe, né? Vi a Aline aí. Às vezes não pode sair, às vezes por causa da pandemia mesmo, né? Não pode sair, não tem com quem deixar as crianças, né? Eu mesmo, minha mãe mora fora, né? Nem sempre eu consigo deixar com alguém. Então, geralmente a gente vai fazer alguma coisinha por aqui. E hoje eu trouxe algumas coisas sobre importância, né? Sobre honrar mesmo o nosso esposo, sobre honrar quem tá aqui sempre com a gente. E nada como o Dia dos Namorados pra gente poder fazer isso, né? Quem concorda? Ai, tia. Mas a senhora pode estar influenciando alguém, enviando essa live, direcionando pra alguém, sendo exemplo na vida de alguém, né? Então, sejam bem-vindos e nós vamos dar início também à nossa live. Depois também eu vou subir ela no YouTube. Tem pessoas que gostam mais de assistir pelo YouTube, né? Eu deixar rolar ali quando você tá lavando uma louça, cuidando da casa. Então, às vezes, se você gosta dessa parte, ele logo mais vai estar no YouTube. Essa semana eu já coloquei uma live que eu tinha feito aqui no Instagram. Se você não segue lá ainda, né? É no YouTube, Liz Mesa Posta, o mesmo nomezinho. Você encontra lá também. Então tá. Não tem como falar sobre honrar o esposo, né? A pessoa que está com a gente, sem a gente falar sobre a Bíblia. Então, vocês estão escutando bem? Hoje eu tô com um fonezinho. Não sei se vocês estão escutando bem, se tiver alguma coisa. Tia, foi feita com muito carinho. Que bom que você gostou. As peças da Lívia, essas peças foram enviadas para Cuiabá. Então tá. Não tem como a gente falar sobre honre ao seu marido sem citar na Bíblia, né? Eu queria ler um versículo com vocês. Tá em Efésios 5:33. A esposa deve respeitar o marido. Tem aqui uma, entre parênteses, sobre a Dev, né? A Dev colocou algo aqui. E ela colocou assim, ó. Prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimular. E estimá-lo, né? Obrigada, Dai. Eu tô com fone hoje, por isso que eu perguntei. Então, esse lance de honrar o marido, né? A esposa deve respeitar o marido. E na Bíblia, quando fala, né? A mulher sábia, né? Edifica sua casa, né? Vocês sabem, vocês conhecem esse versículo. Por que não fala, né? O homem, né? Porque a mulher, até o meu marido tá aqui. Ele vai ouvir tudo, depois ele vai falar, olha só. Mas ele sabe, né? A mulher sábia edifica o lar. Tá lá em Provérbios 14:1. Quem já leu isso lá, né? E não tenho o que ele reclamar, tenho certeza. Se tiver, depois a gente conversa na mesa. O melhor lugar para conversar, né? Ao redor da mesa.
Mas amém. Honra o seu esposo, né? A esposa deve respeitar o seu marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo, estimá-lo. Olha que interessante, né? Por que que a Bíblia fala tudo isso? Aqui no livro, como eu falei para vocês que eu ia trazer várias partes desse livro, né? Eu vou estar falando sobre ele ainda. Quando escolhemos nos unirmos em casamento, prometemos honrar nosso marido acima de nós mesmos. O verbo honrar pode ser definido como considerar ou tratar alguém com admiração, respeito, dar reconhecimento especial a seu marido, busca honra, respeito, elogios e incentivos seus e precisa deles. Aliás, não consegue funcionar bem sem eles. A ausência de honra na vida do seu marido terá consequências negativas para a disposição e energia dele. Ele considerará preferível estar em um sótão escuro e quente, morrendo de sede, ao estar na presença de uma esposa que o deprecia, importuna, critica e humilha. Considere estes provérbios fundamentais. Por que que aqui fala tudo isso, né? Lá em Provérbios, ele fala muito a respeito de mulher, né? Sobre, além de Provérbios que a gente estava falando, sobre a mulher sábia. Lá em Provérbios fala alguns versículos eu queria citar para vocês. Em Provérbios 21:9 fala: é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Provérbios 21:19 é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Provérbios 12:4 a mulher virtuosa é a coroa de honra do seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Olha que interessante, né? Tudo isso ele fala aqui em Provérbios e fala na Bíblia, né? Fala na Bíblia e ela cita aqui nesse livro. Em Efésios 5:33, que foi o primeiro versículo que a gente leu, ele é citado anteriormente, diz a respeito de mim como esposa, e não a ele, como tratar ele, ser honrado, respeitável ou não, como que ele é, né? Trata do tipo de mulher que eu escolho ser, trata de minha identidade e não como um comportamento dele. E onde entra tudo isso, né, a respeito de mesalice, aonde você quer chegar? Em relação à honra. Às vezes você pensa assim, o que eu vou fazer no dia dos namorados, sendo que meu marido, ele não se importa, ou sendo que eu tenho filhos em casa, né? Como que eu vou fazer isso com o meu esposo, sendo que não tem como eu fazer isso com os filhos dentro de casa, com a rotina dentro da minha casa, ou com a pandemia, né? E todas essas coisas. Mas se a gente for ler aqui o que ela fala a respeito da que a gente precisa honrar, mesmo que ele não venha merecer isso, né? Na Bíblia fala que nós precisamos honrar o nosso marido. Lá em Filipenses 4:8 fala: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Ah, mas o meu marido não merece. Daí a gente vai lá para Filipenses 4:8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é digno. Ah, ele não dá bola, né? Mas como mulher sábia que edifica a casa, por mais que ele não dê bola, às vezes é pela criação, pelo que vem, né? Pelo comportamento de forma desonrosa dele, né? Como diz algo assim, né? Ah, mas ele não vai valorizar uma flor na mesa, ou um jogo americano diferente, ou um porta-guardanapo diferente. Ah, ele não vai honrar essa parte de mim. Se eu fizer essa parte desse dia, né? Ele não dá bola. Mas a gente tem que honrar ele independente do que a gente for fazer. Às vezes um eu te amo é tão difícil de falar, mas às vezes uma toalha nova na mesa é muito mais fácil de a gente colocar. Ah, mas ele não merece. Mas a gente pode fazer a nossa parte como esposa, como mulher, como exemplo, né? Às vezes eu não sei com quem tá na live ou quem vai assistir, mas às vezes você é mãe de menina ou mãe de menino. Como você quer que os seus filhos enxerguem como pode ser tratado, né? Pela sua nora ou pelo seu genro. Como que você quer que seu filho trate a sua nora? Como você quer que a sua filha trate o seu genro? Isso vai ser tudo de exemplos em casa,
Ah, mas o meu esposo não faz. Mas você, como mulher, você pode fazer. E o Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade de mostrar até para os seus filhos como é importante isso dentro da sua casa, esse tempo de qualidade entre você e o seu esposo. Olha que legal que fala aqui no livro também. Se você é casada, mostre para os seus filhos como é um relacionamento afetuoso entre marido e mulher. E coloque o casamento no centro da sua família. O casamento é até a morte. A educação dos filhos limita-se em um período. Não seja uma família que gira em torno dos filhos. Então, às vezes, você pode olhar para mim e falar assim, eu não vou fazer, porque os meus filhos estão em casa. Desculpa. Eu não vou fazer porque os meus filhos estão em casa, a gente não tem esse tempo a sós. Mas se você implantar isso dentro da sua família, se você colocar isso para dentro da sua casa, eu tenho certeza que os seus filhos, vendo o exemplo de vocês como um casal, eles vão levar isso para dentro da família deles. Porque senão a família gira em torno do filho. Daí o filho casa e ele vai também fazer isso com os seus netos. Eles vão acabar se desgastando ali com o casamento porque também está girando em torno dos filhos. Então isso você precisa implantar. Então, levar o Dia dos Namorados para dentro da sua casa, ou até mesmo tirar esse tempo para sair com seu esposo, não sei como que tá na sua cidade, aqui tá um pouco mais liberal, aqui onde eu moro, em Marialva, né, em Maringá também, que é a cidade vizinha, também tá um pouco mais tranquilo. Mas mostrar para os seus filhos como é importante esse tempo de vocês dois a sós. E você como mulher, como esposa, né, ou até mesmo o seu namorado, mostrar isso para eles, olha, levar, honrar o seu namorado, né, de uma maneira que você consiga mostrar para ele o quanto ele é importante na sua vida, né. Se a gente for ver o amor, ele lança fora todo esse medo, toda essa insegurança, isso também fala na Bíblia. Mas como preparar todo esse dia pro dia dos, como preparar tudo isso, né, pro Dia dos Namorados? Eu tava pensando a respeito da mesa e também dos pratos, né? Não sei se vocês têm algumas ideias do que preparar em relação ao Dia dos Namorados, né? Um prato especial ou uma decoração especial. E eu tô com várias ideias para trazer para vocês semana que vem. E sobre pratos legais, né? Porque às vezes você vai pedir uma pizza e daí vão comer a pizza e depois não vai conseguir reproduzir nada no Dia dos Namorados, porque tá todo mundo cheio e exausto, né? Por ser carboidrato ali, entrar com tudo e dar muito sono. E um dos propósitos do Dia dos Namorados é poder estar juntos, não aquela troca de presentes, né? Mas poder estar junto ali, o conversar, o diálogo, né? Como que vocês estão se preparando em relação a isso. Deixa eu ler mais um aqui com vocês. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouvirem de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante. Aqui quando ela está escrevendo essa parte aqui, ela conta a história da vida dela. Essa mulher, vou mostrar ela para vocês. Essa daqui, ela é filha da Dev. Ela teve um problema no casamento dela, onde ela precisou parar para poder honrar o marido dela. E aqui ela conta o testemunho dela a respeito disso, da reconciliação dela com o esposo. Então, quando ela fala aqui do versículo de Efésios 5:33, ela fala assim, ó. Eu li essa parte para vocês, mas eu vou continuar para a gente concluir. Citado anteriormente, diz a respeito de mim como esposa, e não a ele. Não trata de ele ser honrado e respeitável ou não. Trata do tipo de mulher que eu escolho ser. Trata de mim, de minha identidade e não do comportamento dele. Quando meu marido voltou para o nosso casamento e para casa, eu estava cheia de raiva, estava desgostosa e caminhava para uma vida de amargura, mas não desejava que isso acontecesse. Não queria que essa fosse minha identidade. Portanto, escolhi encontrar maneiras de elogiá-lo, valorizá-lo, não obstante o que havia acontecido. Nesse período de caos, a obediência à palavra foi minha âncora. Sabia que precisava fazer todo o possível para encontrar a paz. E daí aqui ela conta
que uma das estratégias que ela teve foi essa maneira de atrair o esposo para a mesa, de preparar esse ambiente para o esposo e de honrar ele nesse ambiente. Então, hoje, na nossa realidade, onde a gente pode trair o nosso esposo, né, para a nossa mesa, né, a nossa mesa em casa, preparar uma refeição legal. Ai, mas eu não tenho tempo de decorar a mesa e eu não tenho tempo de também pedir, de fazer a comida. Qual a estratégia que eu posso usar ali? Você pode pedir, né? Ah, o que eu posso pedir leve para que eu possa aproveitar a noite, né? Eu posso pedir, sei lá, um peixe, né? Comida mais leve, não talvez uma feijoada, não vai dar certo para essa noite. Não é verdade? Às vezes você pedindo algo mais leve, você vai poder aproveitar toda a noite, né? Não há desculpas para não honrar o seu marido. Aqui ela fala, o nome dela é Trina Titus Lozano, eu acho que é isso. Então não há desculpas pra gente não honrar a pessoa que a gente ama. Não há desculpa de que não consegue pedir, não há desculpa do que, o que eu vou pôr dentro da mesa, na mesa, como que eu vou arrumar a mesa, né? Semana que vem eu vou trazer várias opções pra vocês, como jogo americano, aquele tete-a-tete que é chamado caminho de mesa, ou trilho, né? Ou tete-a-tete, independente que você coloque, mas que você possa preparar a mesa, onde você pode também falar pros seus filhos, olha, eu preciso desse momento com o seu pai, preciso desse momento com essa pessoa que está hoje comigo, né? Para que eles entendam e valorizem a família, que eles possam levar isso adiante para valorizar a família, não só no ambiente que eles estão, mas quando eles casarem, eles também possam valorizar o casamento ali, né? Algo que eu sempre falo para os meus filhos é assim, eu vou estar com ele pro resto da minha vida. Agora vocês um belo dia vão casar e vão me deixar. Um dos motivos que eu falava assim, eu quero casar, né? Pra quem conhece a minha história, sabe que eu passei por uma viuvez e eu queria, porque eu não queria ficar sozinha pro resto da minha vida. Então eu escolhi, me posicionei em Deus que eu queria ser restaurada para que eu pudesse viver essa vida a dois para sempre, né? Porque eu sabia que os meus filhos iriam casar, iriam estudar fora, né? Não sei, se eu já estava conversando com a minha irmã, ela disse assim que ela não vai ficar muito... Eu tava vendo umas coisas, né? Não vou falar que é sonhos dela, mas ó, não vai ficar por muito tempo. Daqui tantos anos eles vão embora, né? Porque vão estudar fora, ou vão casar, ou vão ser missionário lá não sei aonde. Então vão estar longe. Então eu preciso honrar a pessoa que está ali comigo. E você? Como que você tem se preparado para o Dia dos Namorados? Já pensou em honrar essa pessoa que está com você, mesmo que ele seja um ogro? Eu falo assim do ogro, né? Tirando sarro. Mesmo ele não valorizando, aqui no IGTV tem um vídeo meu, uma live falando sobre as 5 linguagens do amor. Às vezes você pedindo algo que ele goste, fazendo um bilhetinho que ele ame, e seguindo a linguagem de amor dele, você consegue preparar esse ambiente tão bom. O que vocês estão achando dessas dicas? Falem para mim o que vocês estão achando, né? Deixa eu mostrar mais uma vez esse livro. Esse livro é o Experiência do Lar, da Debbie. Olha que lindo. É verdade, os filhos vão voar. Quem fica, né, é o nosso cônjuge. Por isso que nós precisamos honrar. Nós precisamos honrar. Então essa é a dica. Mesmo que você esteja só com seus filhos em casa, você não tem onde ir, mostre para os seus filhos a importância de vocês ficarem sozinhos, de vocês estarem nesse momento sozinhos, né, conversando. O interessante também é que para você valorizar os seus filhos nesse momento, você tem um dia só para eles. Você pode ter um dia só para o mais velho, você pode ter um dia só para do meio, para valorizar e eles não se sentirem só. Né, no momento, porque minha mãe não dá atenção pra mim, só dá atenção pro meu pai, ou só dá atenção pra minha irmã, ou só dá atenção pro irmão mais novo. Cada um, esse livro e cada um tem esse momento, né, com a mãe, né, no caso aqui, sendo eu falando. É verdade, tá chegando o Dia dos Namorados e a gente precisa valorizar aí. É verdade.
mais ogro, né, que eu tava falando, mas valorizar mesmo esse ambiente. E os filhos precisam entender, né, do respeito entre o pai e a mãe, nesse tempo a sós, ó, a gente precisa conversar, você precisa sair um pouquinho, e nada como o Dia dos Namorados para gerar isso dentro da sua casa, para gerar esse ambiente, para que eles possam entender e valorizar o casal, né, o respeito, a honra, né, porque aqui fala de honra do esposo, mas aqui também fala de, depois mais pra frente, em outras lives, eu também vou trazer, né, a honra dos pais, não importa quem os pais foram, às vezes até o seu esposo, né, não importa o que os seus pais foram, não são, jamais serão, honre, não importa quem eles foram, o que eles fizeram, a gente tem que honrar, e o nosso esposo também, independente do que aconteceu, não é momento ali ao redor da mesa, no Dia dos Namorados, um momento tão gostoso ali, você falar, mas você fez isso, você fez aquilo outro, aquele é um momento de você curtir. É um momento de você brincar, é um momento de você se preparar, não só, né, o pedir uma comida leve, ou preparar uma comida leve, ou uma mesa bonita, mas também se preparar para depois, né, um perfume legal, né, uma roupa, às vezes você vai se matar na cozinha, mas não esquecer que é só esse momento, né, ficar, tomar um banho legal na hora de sentar à mesa, né, colocar aquela roupa que ele gosta, não só em cima, mas embaixo também, né, falando a real, nós estamos todos mulheres e mulheres maduras aqui, e a gente precisa realmente honrar o nosso esposo nesse momento. Não importa se, mas ele nem lembra, mas você lembra e você vai honrar. E é esse o legado que você vai deixar para os seus filhos, é esse o legado que eu deixo para os meus filhos. Em algumas lives eu já compartilhei com vocês a respeito da quarta, né? Nas primeiras quartas que a gente começou a praticar esse momento da família, perdão, do casal, as crianças passavam. E hoje eles já respeitam e respeitam de uma forma muito legal, que eles mesmos falam assim, ó. Tem uma parte aqui que eu queria ler com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o momento de que eles realmente vão entender qual é o momento de cada um, qual é o momento que cada um tem, né? E eles entendem o meu momento e o momento do Paulo. Eu não grifei, então não tava fazendo parte, só pra eu ver aqui. Então, se eu lembrar eu falo, mas senão na próxima live eu trago pra vocês. Mas ter esse momento de honra com eles, com os filhos, mas esse momento é um legado que você vai deixar na vida da sua família. É um legado que você vai deixar pros seus filhos, para que eles possam fazer isso também com os cônjuges deles, né? Tanto a minha filha, né, com o esposo, meu filho com a sua esposa, e esse momento de honrar, né? Esses dias eu tava com o Isaac aqui, e eu falei assim, filho, você precisa me ajudar com a louça. Ai, mas por que eu tenho que lavar? Eu falei, pra você honrar a sua esposa quando ela te fazer a unha. Eu fiz a unha e falei, filho, você pode lavar a louça pra mim? Ah, eu não quero, tal. Eu olhei pra ele, você precisa fazer pra você honrar a sua esposa quando ela fizer isso. Não, pode deixar que eu lavo pra você não estragar as suas unhas. Então, tudo isso é um legado. Até mesmo quando você não está sendo egoísta, deixando seus filhos dormir e ficando comendo algo gostoso só com seu esposo. Isso é honra. Esse momento é bom não só pra vocês dois, mas pra toda a família. Não é só vocês que vão se sentir bem depois pela sua felicidade, pela felicidade do seu cônjuge, independente do que você for fazer pra ele, isso vai gerar algo bom pra dentro da sua casa. Legal, né? O que vocês estão achando? Nosso tempo tá acabando, nossos 30 minutinhos de quarta. Mas era isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Isso daí, esse legado que vocês vão deixar pra família. O Dia dos Namorados estão aí, né? Tá quase chegando, já compraram presente. Se vocês quiserem ganhar roupa de mesa para praticar mesa posta, me chama no direct que eu entro em contato com a pessoa que pode te dar. Isso é uma estratégia que eu conhecia quando era criança. Tinha uma amiga da minha mãe que ela falava assim, que dia que é o seu aniversário de casamento, uma semana antes eu já vou ligar pro seu marido para ele não esquecer da data. E ela conseguia vender bastante pro meu pai. Ela sempre vendia pro ela sabia todas as datas importantes e ela lembrava o meu pai antes. E ela conseguia vender. E minha mãe ganhava um monte de coisa. Então isso é legal. Mas era isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Semana que vem eu vou mostrar a mesa. Vou mostrar a mesa com jogo americano, com guardanapo e algumas dicas de receita. Hoje eu tava conversando com a minha sogra,
Falei, sogra, me ajuda em receita pro Dia dos Namorados. E ela falou um monte de coisa. E ela falou claramente isso. Ela falou assim, tem que ser coisas leves, pra que depois vocês consigam aproveitar, né? À noite, né? Porque não adianta você comer um rodízio de pizza e chegar no Dia dos Namorados em casa e dormir. Qual é a graça do Dia dos Namorados, né? Só trocar presente e comer? Não, a gente tem outras coisas pra fazer. Então, ela já me deu umas dicas legais aqui que eu anotei, mas isso eu vou deixar pra semana que vem. E daí eu vou montar uma mesinha legal com alguns itens que eu tenho, que eu estou preparando. Tá ali longe, senão eu pegava pra vocês. Tá ali do outro lado da mesa. Mas daí semana que vem eu trago pra vocês como montar, como preparar. Mas eu tenho certeza que as coisas que vocês têm em casa, uma velinha, flor, um guardanapo diferente, aquele talher que você não usa com ninguém, aquelas taças que estão lá no fundo do armário, você pode trazer pra frente, preparar essa mesa pra você e pro seu cônjuge. Honre a pessoa que vai ficar com você até o final da sua vida. É isso que aqui fala, né? Honre a pessoa e mostre isso pros seus filhos. Honre, porque os seus filhos, eles vão voar. E eles vão precisar, quando eles voarem, chegar no outro ninho e reproduzir o que vocês estão fazendo dentro da casa de vocês. Certo? Alguém pode tirar um print e me marcar lá depois nos stories? Livro da Dev. Amo esse livro, tem me ensinado muito. Esse é o Experiência do Lar, né? Tem o Experiência da Mesa também. Daí, se vocês quiserem, tira um print pra mim. Não vou tirar os comentários não, tá? Acho que deu tempo. Certo, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. Então, semana que vem nós vamos montar uma mesinha juntas. E nós vamos também falar algumas receitinhas. Minha sogra já tá pensando em algumas ideias ali. Ela já deu algumas. Minha sogra, ela é formada, né, em gastronomia. Então, ela tem essas sacadas. E quando eu falei com ela sobre as receitas, ela já falou. Tem que ser receitas leves. E eu, né, não saberia disso, não tinha pensado, né, a respeito. Por isso que na Bíblia fala, aprender com as pessoas, com as mais velhas, né, as anfitriãs, né, as mulheres mais velhas, ensinar para as mais novas. Por isso que nós, mais novos, nós precisamos muitas vezes parar e ouvir, porque elas têm muitos conselhos bons. Não é verdade? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Foi uma quarta muito gostosa de novo, amo estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais, quarta, 15h59, eu estarei aqui para falar um pouquinho mais sobre o Dia dos Namorados. A montagem da mesa, decoração e também alguns cardápios legais. Não só para vocês fazerem, porque eu, por exemplo, não sou boa nisso, sou boa em artesanato, cozinhar não. Daí, mas a gente pode pedir também, né? Porque daí, enquanto a comida tá vindo, a gente tá se arrumando e preparando a mesa, certo? Deus abençoe a vida de vocês, até semana que vem estarei aqui. Obrigado por todo mundo que esteve aqui. Até mais. Tchauzinho.